E aí galera do YouTube, bem-vindos ao canal Minha Oficina Minha Vida da VTech. Hoje a gente vai começar mais uma videoaula. Vai ser a aula número 17 aí da sequência do nosso curso de mecânica automotiva online. Então pessoal, a gente vai começar hoje a falar sobre noções de elétrica. Então, essa videoaula de hoje a gente vai aprender a utilizar o multímetro. Então, a gente vai aprender todas as funções do multímetro e ao final dessa aula a gente vai ter condições de saber utilizar o multímetro aí da forma correta, mas diretamente ligado à elétrica de automóveis. Então, é uma aula indispensável para a gente prosseguir aí no curso e termos condições de diagnosticar algumas coisas aí no veículo através da utilização do multímetro. Então, nesse vídeo, pessoal, a gente vai aprender como utilizar o multímetro, com exemplos de medições, vai ser bastante legal. Então acompanhem até o final e ao término do vídeo aí, por favor, dê um like e se puder se inscrever no canal, vai ser um orgulho ter você como inscrito no canal. Então, vamos começar. Obrigado, galera. Então aqui vou apresentar para vocês o multímetro. Tá aqui na mão, uma ferramenta extremamente importante para a nossa oficina. No dia a dia das oficinas tem que ter esse aparelho. Esse aqui é o mais simples, mas ele já nos atende aí. Então a gente vai aprender com este, mas basicamente para os outros mais modernos também vai servir aqui a explicação que eu vou passar para vocês. Mas antes de começar a explicar o multímetro propriamente dito, a gente precisa saber algumas informações aí para a gente saber utilizar o multímetro. Então, galera, aqui eu vou passar uma teoriazinha aqui rapidinho, só para a gente poder interpretar as funções do multímetro da forma correta. Então é o seguinte, existe uma fórmula, pessoal, que a gente vai ter que guardar ela de cabeça, mas aqui é muito simples. E ainda existe um macetezinho para a gente guardar com mais facilidade. É só a gente lembrar que quem vê, ri. Quem viu, ri. Ou seja, então seria assim, ó, V igual a R vezes I. Quem vê, ri. Beleza? Guarda então isso daí. Onde o V, pessoal, é a voltagem, porém a gente não vai usar essa nomenclatura, porque a forma correta é tensão. Então, V é a tensão, o R é a resistência e o I é a corrente. A tensão, a unidade de medida é o V, de volts. A resistência, a gente tem o símbolo do ômega e a nomenclatura é ohm, a unidade de medida. E a corrente, que é o I, a gente tem como unidade de medida a letra A, que é de ampere. Então, galera, aqui eu tenho duas fontes e eu vou explicar também para vocês porque o multímetro ele faz leituras de tensão contínua e tensão alternada. Então, essa aqui seria uma tensão contínua porque ela recebe a energia que vem a tensão da rede elétrica e possui a caixa aqui com os retificadores. Esse exemplo aqui é uma fonte de notebook. Então ela recebe a tensão aqui e retifica e transforma ela em tensão contínua para a tensão desejada, que no caso seria, se eu não me engano, aqui essa fonte ela é de 12 volts. Então eu vou ligar ela aqui, eu ligo na rede elétrica e aqui eu vou ter a tensão contínua porque meu aparelho necessita de tensão contínua para trabalhar. Voltando aqui ao multímetro, a gente tem essa escala aqui, galera, olha, aqui a gente vai fazer a medida das tensões contínuas. Veja que temos o desenho aqui do Vzinho de tensão e o símbolo aqui contínuo. Esse símbolo representa uma tensão contínua. Aqui do lado direito eu já tenho um Vzinho com um símbolo alternado aqui. Então, essa parte eu faço medidas de tensão alternada e aqui eu faço de tensão contínua.
Então, o que acontece se eu colocar meu multímetro, aqui tá certinho, tá? Se eu colocar minha tensão aqui como contínua e conectar minhas pontas de prova em uma tensão alternada, eu vou queimar meu aparelho. Então eu tenho que observar, eu tenho que ver qual que é o tipo de tensão que eu quero fazer a leitura. O carro, ele possui a tensão contínua. Então, a bateria é 12 volts. Então a gente vai ter os periféricos internos aí do automóvel utilizando tensões aí entre 5 e 12 volts aí no máximo, dependendo do componente. Então, aqui a gente viu já as escalas de tensão. Aqui eu tenho a escala de corrente. Lembra que eu falei aqui que a corrente é representada pela letra A de ampere? Aqui eu tenho a escala de esse pedacinho aqui, essa parte. Eu faria a leitura de corrente. Porém é um pouco diferente, eu vou explicar logo à frente aqui. E aqui embaixo, galera, eu tenho a escala de resistência. Então, o que eu for medir, lá que eu for analisar, eu tenho que colocar na escala correspondente. Seja ela de resistência, tensão contínua, tensão alternada e corrente. No caso aqui é corrente contínua também. Então, galera, dentro de cada escala eu tenho aqui as unidades de medida, igual aqui nesse caso. Eu estou dentro da escala de tensão contínua, porém, cada ponto desse aqui, olha, é o máximo que ele consegue fazer a leitura. Cada ponto ele está calibrado aqui para uma tensão. Ou seja, se eu quiser fazer uma leitura de 12 volts, até 12 volts, no máximo 12 volts, eu tenho que utilizar essa escala de 20 aqui. Por quê? Porque se eu tiver, por exemplo, lá 24 volts, na minha fonte que eu for fazer a leitura, e colocar na escala de 20, eu vou estar ultrapassando os 20, então eu posso danificar o meu multímetro, além dele não fazer a leitura correta. Então, se eu colocar na escala de 20 aqui volts, eu posso ler de 0 até 20 volts. Se eu quiser fazer uma leitura de 24 volts, eu teria que colocar meu multímetro nessa escala de 200, porque aí, nesse caso, ele faria a leitura de 0 até 200 volts. Ou se eu tiver uma tensão contínua acima de 200 volts, eu tenho que colocar aqui na escala de 1000 volts, que eu posso ler de 0 a 1000 volts. Então, quando eu não souber uma tensão, o ideal é eu partir da maior escala e ir diminuindo para ter uma leitura correta e não sobrecarregar meu aparelho para não queimá-lo. Isso serve para tensão alternada também. Veja que aqui, olha, se eu tiver certeza que eu estou fazendo uma medida na tomada lá elétrica, se eu souber que a tomada é de 127, então eu vou colocar na escala de 200, eu vou trabalhar com segurança com o meu multímetro, porque ele pode ler de 0 até 127 volts alternado nessa escala. Agora, se eu tiver uma tensão acima de 200, eu tenho que pôr aqui na escala de 750 para não comprometer o equipamento e não queimá-lo. O mesmo ocorre com a tensão e a resistência. Até a resistência não tem problema não, porque eu sempre, guardem isso aí, pessoal, a resistência você sempre vai fazer a medida com o que você for medir desenergizado, desligado. Então, você não faz leitura de resistência com o componente energizado não, senão você pode queimar também o aparelho. Então, veja aqui, galera, que esse 200 aqui, esse 2000, ele significa milivolts. Que eu vou explicar para vocês o que significa isso daqui. Então, veja que as escalas têm aqui algumas
particularidades aqui com a representação da unidade. Então, por exemplo, o que significa esse 202.000 m's aqui? Para ficar bem claro, vamos ao exemplo do quilograma. Eu tenho 1 quilograma. Quanto seria 1 quilograma? Em gramas seria igual a 1000 gramas, não é isso? Isso aqui é peso, né? Só para a gente entender aqui depois. Se eu tenho 1 quilograma, eu tenho o mesmo que 1000 gramas. Ou eu tenho o mesmo que 1 vezes 10 elevado a 3 gramas. Então, esse K ele pode ser substituído por 10 elevado a 3 vezes 1 para ter é igual a 1 quilograma. Certo, galera? Então, o que significaria esse 2.000 m aqui? Significa que eu tenho 2.000 milivolts. Então, o que é o mili na escala de medição para nós aqui? Significa que ele é igual a 10 elevado a menos 3. Entendeu? É diferente do quilo, porque o quilo ele é positivo aqui no caso. Você tem 10 elevado a 3. Aqui o mili, quando você ouvir falar mili, micro, ele está diminuindo. Então, eu tenho nessa escala aqui eu tenho 2.000 milivolts. Então eu tenho 2.000 vezes 10 elevado a menos 3 volts. Então seria isso aqui, olha, 2.000 vezes 10 elevado a menos 3 volts. Então, galera, se eu tenho 10 elevado a menos 3, basta eu contar 3 casas decimais aqui, olha. 1, 2, 3. Nesse caso, seria 2 volts, que é igual a 2.000 milivolts. Então, essa escala aqui é para medidas bem pequenas. Então, o máximo que eu posso checar aqui com minha ponta de prova um determinado componente é que eu tenho que ter certeza que ele tenha no máximo 2 volts. Porque se eu fizer a medida de um componente de 5 volts, por exemplo, eu posso estar queimando o meu aparelho. Então essa medida aqui ela é baixa para ter uma precisão melhor e você ter as casas decimais. Por exemplo, se eu tiver lá 2,175 volts, aliás, eu não posso medir, né? Acima de 2, eu tenho lá 1,175 volts. Eu vou colocar nessa escala aqui e ele vai me dar uma leitura então de 1,175 volts. Se eu colocar na escala de 20, ele não vai me dar todas as casas decimais. Por isso que eu tenho medidas mais precisas com as faixas aqui menores. Então, se 2.000 volts é igual a 2 volts, 200 milivolts, quanto seria, galera? Então seria 200 vezes 10 a menos 3 volts. Então eu teria aqui, olha, já que eu tenho menos 3 aqui, basta eu contar 3 casas decimais para eliminar o 10 elevado a menos 3. Então eu tenho 1, 2, 3. Ficaria 0,2 volts. Então, 200 milivolts é igual a 0,2 volts. Nessa escala aqui, eu posso estar então medindo aí com minha ponta de prova determinado componente que meça no máximo 0,2 volts. No caso aí, um LED, por exemplo, tem cerca de 0,2 volts. Então, é para medir aí coisas bastante com a tensão bastante baixa. Por exemplo, essa tensão aqui, olha, que é de 12 volts ou 24, se eu não me engano, que é do notebook, depois a gente vai medir aqui.
Se eu colocar nessa escala, eu queimo meu multímetro, ok? Porque aqui tem 24 volts, eu vou colocar lá a ponta de prova numa escala que ele mede no máximo 0,2 volts. Eu vou estar danificando aí o meu componente. Aliás, o meu componente aqui no caso, o multímetro. Então, galera, a tensão a gente já sabe fazer a medida. Então, a escala aqui alternada é a mesma coisa, só que aqui não tem milha, não tem nada, aqui já vai direto na tensão nominal mesmo. Aqui, galera, olha, esse aqui, ó, 2000 microampere. Aqui, ó, na corrente é a mesma coisa, porém, aqui a representação já é micro e aqui é mili. Então o micro ele ainda é menor do que o mili. O mili equivale a 10 elevado a menos 3. O micro equivale a 10 elevado a menos 6. Então a gente vai fazer aqui as contas então daqui a pouco. Aqui a gente já tem 20 mili e 200 miliampere. Então aqui veja que são correntes muito baixas. E aqui ainda extremamente baixo, olha. Então a corrente, vamos fazer essa representação aqui, olha. Eu tenho aqui a escala de 200 microampere. Então eu tenho 200 vezes 10 a menos 6 ampere. Então eu tenho que contar 6 casas decimais, porque é menos 6, então eu conto para o lado esquerdo aqui, ó. Então eu teria, eu posso colocar aqui até mais 3 zeros, já porque eu sei que vai passar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então eu tenho 0,000200. Eu posso cortar esse zero aqui porque ele não faz diferença para nós. Então eu teria 0,0002 ampere. Olha que corrente baixíssima. Então, como a gente não usa esse tanto de zero aqui, o que a gente faz? A gente usa somente 200 microampere, que é igual a isso daqui. Ok? Então, para o multímetro não colocar um tanto de zero aqui, e também nos projetos eletrônicos, já coloca isso daqui que reduz para não ficar bagunçado. Esse aqui a gente fez dessa escala aqui de 200 microampere. Tem 2000 microampere, a mesma coisa. 2000 microampere. Então, vou colocar mais 3 zeros aqui. É o que vale a 2000 vezes 10 a menos 6. Então tem que contar 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então eu tenho aqui 0,002 ampere, que é igual a 2000 microampere. É a mesma coisa, porém a representação aqui economiza espaço. E isso aqui é uma norma, então. O pessoal não usa 0,002 ampere. Ele fala, eu tenho 2000 microampere. Então, veja aqui a corrente. Olha que corrente baixa também. Eu não posso colocar a escala aqui e medir um circuito que tenha uma corrente maior que 0,002 ampere nessa escala. Então veja que a escala da corrente aqui eu só meço correntes muito pequenas. No entanto, eu tenho aqui a escala de 10 ampere. Essa escala aqui, olha, 10 ampere já é uma corrente alta. Então já dá para medir algumas coisas. Porém, no automóvel, a gente trabalha com a corrente maior em determinados componentes, que é 10 ampere. Então esse multímetro aqui ele não seria muito indicado, por exemplo, para você medir a corrente de partida do carro, que é uma corrente que gira aí em torno de 50 ampere. O máximo que eu consigo aqui medir é até 10 ampere. Então, para medir algumas coisas relacionadas à corrente no automóvel, a gente precisava de um multímetro melhor. Quando eu for utilizar a escala de 10 ampere, eu tenho que colocar a minha ponta de prova aqui na escala de 10. Veja que eu tenho aqui o desenho, olha, 10 ampere ligado ao terra.
Então, esse circuito aqui, ele vai passar por fora dos outros circuitos que são menores. Ou seja, o percurso aqui da corrente interna é especial para essa escala de 10 A. Então eu tenho que tirar minha ponta de prova daqui e passar para a conexão de 10 A, porque eu tenho um circuito lá exclusivo para medir correntes até 10 A. Então eu vou voltar aqui. Beleza. Agora vou explicar para vocês que para você fazer medida de tensão é diferente da forma de fazer de corrente. Porque aqui eu tenho uma representação da fonte, 12 volts. Aqui eu tenho 12 volts. Então, se eu quiser medir essa tensão, eu vou ter que ligar o meu multímetro em paralelo. Em paralelo, aqui eu tenho o mais, aqui eu tenho o menos. Eu tenho que medir aqui em paralelo com a minha fonte de energia ou com o que eu quero medir. Então, eu teria que ligar a ponta de prova no positivo e a outra ponta de prova preta no negativo. Eu teria aqui a leitura de 12 volts em paralelo, ok? Então, galera, a corrente já é um pouco diferente. A corrente seria mais ou menos isso tudo aqui, ó. Vamos supor que eu tenho aqui uma lâmpada ou um diodo, por exemplo, aqui e tal. Aqui eu teria 12 volts, aqui eu teria corrente circulando. A tensão, ela é uma diferença de potencial. A corrente é um fluxo ordenado de elétrons dentro do filamento. Então, para eu medir aqui a corrente que está passando aqui, eu teria que abrir o circuito e colocar minhas pontas de prova aqui. Ficaria assim, olha. Abriria aqui. Aqui eu teria minha resistência. Pode ser uma lâmpada, por exemplo. Aí sim, coloco na escala. Aqui eu tenho 12 volts. Então eu tenho que saber aqui qual que é a minha corrente aqui máxima para poder colocar na escala correta. Então, vamos supor lá que eu tenho 8 A aqui nesse circuito. Colocaria aqui na escala de 10 A. Com o circuito aberto, energizado, eu iria colocar a ponta de prova aqui e aqui, com o circuito aberto. Se eu quiser medir a tensão, eu teria que novamente fechar o circuito e colocar em paralelo aqui. Eu pegaria e colocaria na escala de tensão contínua até 20. Eu encontraria 12 volts aqui. Já para medir a corrente elétrica, ela tem que passar, ela tem que entrar por aqui, vai passar por dentro do multímetro e sair por aqui e retornar ao circuito. Aí sim eu consigo fazer a medida. Por isso que eu preciso estar com o circuito aberto. Por exemplo, eu tenho a bateria do carro lá. Aqui está no mais e aqui o menos. Então, se eu quiser medir a corrente de partida, aqui eu tenho o cabo, né, que vai lá para o carro. Aqui eu tenho que vai para o massa, que é o negativo. O positivo aqui vai alimentar o carro. Então eu tenho, para eu medir a corrente aqui, galera, eu tenho que sacar tirar o conector fora. O conector ficaria aqui, né? Aqui tá fora, tá? Eu colocaria a ponta de prova aqui. Colocaria na escala de 10 A ou mais, porque a corrente de partida é maior. Eu colocaria a ponta de prova aqui e outra aqui. E daria partida no automóvel. A corrente ia sair do positivo, entrar por essa ponta de prova, passar por aqui. O multímetro faria a leitura aqui na parte do amperímetro, aqui da escala do amperímetro, sairia por aqui e alimentaria o carro. Então, o meu multímetro ficaria em série com o circuito. Eu teria a medição
da corrente. Lembrando que aqui não teria isso daqui, né? Porque eu desliguei, então ficaria mais ou menos assim. Daria partida no carro e observaria aqui a tensão. Aí, aliás, o valor aqui eu ia ver a corrente, ok? Então lembra, galera, se eu quero medir tensão, vou ligar o multímetro em paralelo. Se eu quero ver corrente, eu vou ligar ele em série. Vou abrir aqui e ligar em série. Meu multímetro estaria aqui. A corrente viria, passaria aqui pela ponta de prova, dentro do multímetro, fazia a leitura e voltava aqui para o circuito. Ok? Energizado, nesse caso. Então, esse exemplo aqui, olha, eu tenho uma lâmpada aqui. Se eu tenho 12 volts aqui e eu tenho uma corrente, por exemplo, aqui de 8 amperes, qual seria essa resistência aqui do componente? Lembra que eu falei que quem vê ri? Então, se quem vê ri, tensão igual a R vezes I, eu tenho aqui a tensão. Então eu tenho 12 volts é igual, eu tenho a corrente e não tenho a resistência. Eu quero saber a resistência. Então eu teria R vezes 8 amperes para saber a resistência. Então eu tenho a tensão, eu tenho a corrente, mas não tenho a resistência. Eu quero saber a resistência. Se eu tenho 12 volts igual a R vezes 8A, que é o 8 amperes, eu tenho que isolar meu R aqui e passar o 8 para cá. O R está multiplicando aqui, não é mesmo? Então eu vou passar para lá dividindo. Eu teria R igual a 12 volts dividido por 8 amperes. Eu teria R igual a não sei quanto. Eu não estou com a calculadora aqui. Daria aqui mais ou menos 1, alguma coisa. Vou pôr 1,4 aqui, mas eu não fiz o cálculo não. 1,4 o que? Ohm. Uma escala de resistência. Então se eu colocar aqui, ó, 1,4 ohm, que eu não sei se é 1,4, pessoal, mais ou menos 12 dividido por 8 aqui seria mais ou menos isso. Então, eu vou ter 12 igual ao resultado que eu tiver aqui vezes 8 amperes, seria 12 igual a 12. Então agora a gente já sabe calcular resistência, corrente e tensão. Se eu tivesse aqui, por exemplo, 1,4 aqui e não soubesse a tensão, então eu teria tensão igual a 8A vezes 1,4 ohm. Não é tensão igual a resistência vezes corrente? Então, eu teria o resultado aqui de 12 volts. Beleza? Então agora a gente já sabe fazer leitura, já sabemos identificar, já sabemos que cada escala aqui representa o máximo que eu posso estar medindo. Eu não posso ultrapassar o valor aqui, que eu queimo o meu aparelho. Então aqui, galera, eu tenho uma fonte de notebook. Eu não sei a tensão dele. Eu sei que é menos de 200. Então eu vou colocar na escala de 200 aqui, para ver se consigo identificar. Teoricamente, o positivo é lá dentro e o negativo aqui na lata. Aqui, galera, então eu tenho aqui uma fonte de 19 volts. Tá dando para ver aí, né? Deixa eu ver. Sim, eu tenho uma fonte aqui de 19 volts contínuo. Ou seja, eu sei que é contínuo porque eu já tenho a caixinha aqui que já faz a retificação. Chega a 127 volts aqui. Aqui dentro eu tenho a retificação com filtros para gerar uma tensão de 19 volts para o notebook trabalhar. Então, eu sei que aqui eu tenho uma tensão contínua e sei que tem 19 volts. Então, essa fonte está funcionando corretamente. Já aqui, galera, eu sei que essa fonte de energia aqui está vindo direto da
da CEMIG, da energia elétrica da fornecedora. Então eu sei que eu tenho uma tensão alternada. Então eu vou pôr meu multímetro aqui na escala de 750, porque eu não sei qual a tensão. Então eu não quero colocar aqui no 200, porque se eu tiver aqui 240, por exemplo, volts, eu vou queimar meu aparelho. Vou pôr no 750 e fazer a leitura. Veja, tem 127, 128 volts alternados. Então minha rede aqui elétrica está energizada e está ligada. Se eu colocar na escala de 200, eu também vou ter a mesma leitura, porque está abaixo de 200, então eu não vou queimar meu aparelho. Agora, se essa fonte aqui fosse de 240, eu estaria correndo o risco de queimar, porque ele está numa escala inferior a 240. Aqui, galera, a gente vai medir um cabo de velas. Como que eu sei se esse cabo não está partido aqui no meio, por exemplo? Ele está fechado, eu não estou vendo lá dentro o que está acontecendo. Ele poderia estar quebrado aqui dentro ou aqui na ponta e eu não saber, porque ele está fechado. Então o que eu faço? Eu coloco na escala de resistência, vou colocar aqui em 200 ohm. O que eu consigo medir com essa escala também? Consigo medir a resistência do cabo e consigo saber se ele está com continuidade perfeita, se ele está ligado daqui até aqui sem tá quebrado aqui interiormente. Então, galera, o que eu vou fazer? Veja que se eu encostar uma ponta na outra nessa escala, eu tenho o circuito fechado. Então, se eu pegar um fio daqui e encostar aqui, eu teria o equivalente a isso daqui, que eu estou fechando o circuito. Então, se eu pegar o cabo de vela e tocar aqui com uma ponta de prova e lá dentro, deixa eu conectar aqui. Veja, galera, esse cabo de vela, olha, ele está condenado. Por quê? Ele está partido em algum ponto, porque ele não está dando continuidade, olha. Eu encostei nas duas extremidades e ele não está dando continuidade, então ele está danificado. Vou mostrar isso representando aqui também com o interruptor. Esse cabo aqui está condenado, ele não deu resistência, ele não me apresentou continuidade. Veja, deveria acontecer isso daqui. Então eu posso jogar no lixo, que não vale nada. Vamos fazer esse teste então aqui no aparelho. Aliás, no interruptor. Aqui está desligado, o circuito está aberto. Eu fecho e o circuito mantém aberto. Ou seja, esse interruptor também está com defeito. Espera aí, galera. Vamos ver o que está acontecendo. Galera, vou dar uma pausa aqui porque infelizmente eu peguei dois componentes aí danificados. Só um minuto, galera. Bom, galera, agora peguei um outro cabo de vela lá que está funcionando. Então eu vou medir aqui para vocês vão ver que vai dar continuidade. Só um minuto. Tá meio ruim, que aqui tá fino. Não tá pegando lá dentro certinho. Aqui, galera, veja que esse aqui tá dando continuidade. Então eu tenho que... Eu sei que ele tá com continuidade porque quando eu toco as duas extremidades ele me dá uma resistência. Aí para eu saber
se o cabo está dentro do tolerável, eu tenho que olhar as especificações técnicas desse cabo aqui para ver qual a resistência maior que ele pode estar submetido para um bom funcionamento. Esse aqui não me deu continuidade, então descartado, não serve. Pessoal, ainda na escala de resistência, como eu havia dito, que a gente consegue checar a continuidade dos fios, nós vamos fazer um teste aqui legal, que é o seguinte. Vamos identificar, por exemplo, aqui, como que a gente identificaria esse fio vermelho aqui, nesse conector, qual seria o filete dele aqui no conector. Vamos supor que ele está lá escondido, aqui também está fechado, a tampinha, eu não sei qual que é. Então eu vou simular uma situação lá dentro do automóvel que eu preciso identificar um fio e não estou sabendo, mas utilizar qual que é do conector, porém com o multímetro eu consigo detectar. Então com esse teste a gente vai aprender a localizar um determinado fio e que dentro da elétrica automotiva a gente pode aplicar essa técnica para identificar várias outras coisas. Então vamos fazer o teste aqui. Vamos supor, eu quero descobrir esse fio vermelho, onde que ele está chegando aqui no conector. Vou colocar aqui na escala de resistência, pode ser de 200 ohm ou 2000 ohm, não importa. O que importa é que tem que dar uma continuidade aqui no display. Seria mais ou menos isso daqui, ó. Aqui está aberto, aqui eu tenho o circuito fechado. Então eu coloco a ponta de prova aqui na ponta do vermelho e vou encostando aqui tocando aqui nos conectores para saber qual que vai me dar a continuidade. Então o fio vermelho não é esse, o fio vermelho não é esse, o fio vermelho não é esse, o fio vermelho também não é esse e o fio vermelho é esse. Ou seja, eu encontrei a conectividade do fio vermelho. Então, eu sei que esse fio vermelho é esse primeiro pino através da continuidade que eu utilizei na escala de resistência. Então, é uma das funções, além de medir resistência, a gente encontrar a continuidade do fio. Então, nesse caso aqui, eu tenho uma resistência de quanto? Desse fio aqui, vamos ver. Eu tenho uma resistência, vamos pôr na escala de 200, que é menor. Eu tenho uma resistência aqui de 8 décimos de ohm, ou seja, quase 1 ohm. Então, é a resistência desse fio. Ou seja, eu consegui ainda detectar qual dos pinos que é o fio vermelho. Esse fio preto aqui também, vamos descobrir. Coloco uma ponta na escala de resistência aqui. Não é esse, não é esse, não é esse. É esse aqui da esquerda. Ou seja, consegui detectar qual o fio. Então, pessoal, você tem que usar a imaginação. Aí, na medida da necessidade dentro da elétrica do automóvel, dependendo da situação, você pode usar esse método aí para poder identificar algo. Então, mais uma dica. Esse interruptor ele não está funcionando. Por quê? Porque ele não me dá continuidade em nenhuma situação, tanto de aberto como fechado. Veja, ele não mudou, não dá passagem de corrente. Ou seja, está com defeito. Então não serve, ok? Conferir aqui, tá funcionando, tá certinho. Meu aparelho condenado, não tá funcionando. Então, galera, tem umas outras escalas aqui que a gente não utiliza em automóvel, então a gente não vai preocupar muito não. Então, agora a gente já sabe fazer leituras. Por exemplo, aquele cabo de vela ali, que a gente acabou de medir a continuidade. Por que é legal no automóvel a gente saber usar essa escala de resistência? Para a gente ver se tem algum fio partido. Pessoal, a gente vai ficando por aqui.
Obrigado por assistir a aula e não se esqueça de se inscrever no canal e dar um like aí, por gentileza. Até a próxima aula, que é a 18ª aula. Abraço, galera. Até a próxima.